E aí, galera, a professora Tabita aqui com vocês para a gente começar mais essa aula, dando continuidade, falando aí sobre os seres vivos, tá? E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre um grupo que traz uma certa, não é confusão, mas que ainda traz algumas discordâncias em relação ao consenso. O que é realmente? Pode ser considerado um ser vivo? Pode ser considerado somente um parasita, né? Então, a gente vai falar desse grupo de organismos ou entidades parasitárias, tá bom? Intracelulares, você já sabe de que eu estou falando, né? São seres ou organismos ou entidades microscópicos. E a gente vai ver nessa aula, agorinha, jogando para a tela de vocês, vamos lá? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre eles, especificamente sobre os vírus. Nós vamos falar um pouquinho da descoberta, como eles foram descobertos. Vamos falar da estrutura dessas entidades, né? Nós vamos falar das características e nós vamos falar do modo de reprodução essas entidades, desses vírus. Ok, galera? Tá preparado, então? Vamos, então, começar. Gente, pode jogar aqui no cantinho, junto lá com o slide. Aí. Então, olha só que legal. Esse grupo, né, tem vários, como vocês estão observando aqui as imagens, nós temos vários, eu estou aqui em cima de um. Deixa eu vir para cá. Aqui. Esse aqui é o bacteriófago. Nós vamos ter vários deles, alguns com estruturas, tá aqui, ó. Alguns, tá vendo? Alguns com estruturas proteicas no seu entorno, né? E essas estruturas, elas são importantes no momento em que esses vírus chegam para parasitar uma unidade celular. Porque os vírus, a gente vai ver durante essa aula, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso, professora? Quer dizer que se eles estiverem fora da célula de qualquer ser vivo, não é só o ser humano, animais irracionais, vegetais, fungos, os vírus podem parasitar qualquer organismo vivo, tá certo? Então, ele só vai apresentar uma atividade dentro dessa unidade celular, correto? E o que vai acontecer? Se ele estiver fora, ele vai formar como se fosse cristais, ele está ali no estado inato, está ali paralisado, não está morto, está na forma cristalizada, certo? E alguns vírus podem passar um bom tempo, né, fora do corpo de um ser vivo e aí se manter ativo no sentido de não estar morto, tá? Mas eles não vão apresentar capacidade de reprodução, metabolismo, nada disso. Certinho? Então, agora que a gente conheceu visualmente alguns desses vírus, e sabendo que os vírus são causadores de doenças graves, que podem levar, sim, a óbito rapidamente, como a gente teve casos aí do ebola na região da África, que dizimou, né? Assim como a gripe também, quando ela surgiu, começou a impactar a civilização humana, também dizimou muitas pessoas, mais do que a período de guerra, tá? Vamos conhecê-los? Olha lá na tela. Então, olha lá. Bom, Dmitry Ivanovich, né? Em 1889, juntamente com o Martinus Beijeric, eles dois estavam trabalhando, cada um no seu ambiente de trabalho, de pesquisa, estavam trabalhando com micro-organismos, com bactérias, tá? E aí eles se depararam com uma doença que é a doença do tabaco. O que essa doença provocava nessas folhas desses vegetais? Essa cor amarelada, tom amarelado, marrom, tá? Então, ele mudava a cor, a pigmentação, né, do verde, que é como comumente a gente tem aí nas plantas, ele deixava mais ressequido, como se estivesse ressecando as folhas, ou também aquelas manchas, né, como vocês estão vendo aqui, essas manchas, deixa eu ver aqui, olha aqui, ó, esses pontos mais escuros, um verde mais escuro, tá?
Então, a gente podia ter essas duas situações, esse tom meio amarelado, amarronzado, ou um tom de verde um pouco mais escuro em alguns pontos das folhas desses vegetais. E aí, o que o Dmitry começou a fazer? Ele falou, com certeza deve ser alguma ação de uma bactéria, né? E aí, ele começou a preparar antibióticos, né? Que a gente sabe que antibiótico é somente para bactérias. Ok. Esses eram os micro-organismos que eles conheciam até então. E aí ele fez um preparado todo e começou a introduzir ali, a aspergir, né, como se fosse um sprayzinho, colocando sobre essa vegetação, não teve muito êxito. Aí veio o Martinus Becher, o que ele fez? Ele falou, tem alguma coisa aí a mais. Aí ele pegou, concentrado que o Dmitry fez, ele fez um filtro. Ou seja, ele colocou partículas muito pequenininhas, ou seja, para tentar filtrar o que quer que fosse aquele micro-organismo ali que estava causando aquela enfermidade, aquela doença não vegetal. E aí, assim mesmo, passou. As plantas começaram, quando eles arpegiam, as plantas continuavam adoecidas. E aí eles conseguiram deduzir, então, que havia algum outro organismo, micro-organismo, muito menor, muito inferior, porque o filtrado que ele fez, o de Becher que fez, era para barrar as menores, né, bactérias. Mesmo assim, estava tendo a mesma enfermidade. E aí eles falaram, então tem que ter alguma coisa menor, infimamente menor do que as bactérias. E de fato os vírus são. Obviamente que existem algumas exceções, tá bom? Vamos lá? Então aí a gente tem a doença do mosaico do tabaco, que é chamada de TMV, tá? E aí foi quando foi descoberto, então, os vírus, né? Olha a observação aqui. Apesar da descoberta, só foi possível observá-los utilizando quem? A microscopia eletrônica em 1940, tá certo? Então, apesar de eles serem descobertos ou serem... havia a possibilidade da existência de algum micro-organismo inferior às bactérias, mas eles não conseguiam visualizar o que era e nem sabiam nada da estrutura dessas entidades, né? E aí o que acabou acontecendo? Somente com a utilização, a construção e a evolução dos microscópios, aí apareceu o microscópio eletrônico, tá? Que a gente vai ter o de transmissão, de varredura, enfim. Você vai ter, então, essa visualização. E aí passamos, então, a conhecer esse grande grupo de seres patogênicos, tá? Vamos continuar? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre a estrutura desses vírus. Bom, os vírus, eles podem estar todos eles têm essa estrutura chamada de capsídio, tá? Esse capsídio, ele é feito de proteínas, material proteico, que envolve aí a parte interna, então, desse ser, que é o material genético. Os vírus, eles podem ser ou de DNA ou RNA. DNA, eles são chamados de adenovírus, e RNA, eles são chamados de retrovírus, tá bom? E aí, o que acontece? Existe o citomegalomavírus, que apresenta as duas estruturas. Tanto ele é um vírus, então, diferente de todos os demais, que tem DNA e RNA juntos, tá bom? Então, essa é a única exceção dentro deste grupo. Mas vamos conhecer mais alguns. E existem também os vírus envelopados. Então, a gente tem um capsídeo, alguns além do capsídeo, envolto sobre esse capsídeo, eles vão ter um envelope. E esse envelope é originário do material, da membrana plasmática das células dos seres que eles parasitam. Se é um ser vivo, tem célula. Se tem célula, tem membrana plasmática, certo? Isso não tem mais que ter dúvida em relação a isso. Então, esse envelope é dessa origem. Então, a gente vai ter aí o material genético dentro do capsídiozinho protegendo essa estrutura do DNA ou RNA. Beleza? E o que a gente tem mais? A gente também vai ter os bacteriófagos. Esses aqui são os bacteriófagos. Esse aqui é chamado de lambda. Não é lambida não, tá? Olha como é que fica linda a minha letra. Ai, ai, ai. Vamos embora. Então, você tem aí o bacteriófago, tá?
E nesse bacteriófago, o que a gente tem? A estrutura do capsídeo, o material genético, DNA. Nós vamos ter um breve espaçozinho entre o capsídeo e essa parte que a gente é considerada de cauda, que é o pescoço, tá? E aí a gente tem a fibra, como se fossem as perninhas de aranhas, e a placa basal bem nessa região aqui, central, que é justamente por onde esse material genético, DNA, vai ser introduzido dentro da célula que esse bacteriófago vai estar parasitando. No caso, o nome é bacteriófago, então eles vão parasitar quem? Bactérias, tá bom? Aí a gente também tem o lambda, que é um fago, e esse fago ele vai ter o capsídeo, e vai ter o pescocinho e vai ter a parte que a gente considera como cauda, mas não vai ter as fibras da cauda, tá? Então, a gente tem esses dois tipos aí, a gente vai ver que eles têm processos reprodutivos e formas de parasitar de formas diferentes. Então, continuando. As características, galera, preste atenção, vai anotando aí, tá? Essas informações que são muito importantes quando você trata ou você estuda, você fala sobre os vírus, tá? Primeira característica que nós temos. Os vírus, eles são acelulares. O que isso significa? Esse A, ele é uma situação de negação. É um prefixo, né? Vamos dizer assim, de negação. Então, a ausência de alguma coisa, tá? E a ausência aqui vai ser de célula. Então, todos os vírus, quando a gente falou da estrutura, a gente mencionou alguma coisa de célula? Não, porque eles não têm célula, tá? Por isso que grande parte dos pesquisadores desconsideram, diz, não tem como incluí-los em nenhum dos grupos ou nenhum dos reinos dos seres vivos, porque todos eles, segundo a teoria celular, têm o quê? Célula, e eles não têm. Porém, contudo, todavia, alguns consideram, dizem não, eles têm que ser considerados assim porque eles se reproduzem, tá? Eles apresentam metabolismo, sendo dentro de uma célula, de um ser vivo que ele está parasitando. Ok. A outra situação é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Se ele é parasita, galera, então não tem como causar o bem, não. Parasita já viu. Está sugando o outro ser, tá? E é intracelular, porque eles vivem dentro das células de outros seres vivos, né, no caso. Aí a gente tem aqui, olha lá ele, o citomegalomavírus, que é o vírus que apresenta tanto o DNA quanto o RNA, mas, fora ele, os vírus têm que ser ou de DNA ou RNA. No caso, DNA, adenovírus, RNA, retrovírus. E aí a gente também tem a característica de que eles não possuem metabolismo próprio, tá? Olha aqui para mim agora. O que significa isso, professora, metabolismo próprio? Você e eu realizamos processos dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. No caso aqui, a gente é um ser eucarionte, pluricelular, correto? Heterotróficos. E nesse processo, professora, não lembro mais o que é heterotrófico, não. É aquele ser que depende de uma outra fonte de alimento, de energia para o seu corpo. A gente não consegue produzir essa energia. Então, o que a gente faz nas nossas células? A gente disponibiliza alimento, oxigênio para as nossas células e essas células vão realizar o quê? O processo de respiração celular. E através da respiração celular, nós vamos obter energia, moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que vai fornecer energia para você se deslocar, para você pensar, para você correr, para você aperrear a vida dos outros, tá bom? É isso mesmo, certo? Os vírus, então, eles vão ter essa produção de energia, vão se reproduzir somente dentro da célula do ser que ele está parasitando, vegetal, animal, fungo, qualquer outro ser vivo, tá bom? Até as bactérias, tá bom? Então, vamos seguindo? Já copiou, registrou tudinho as características então, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de um ponto muito importante para todo e qualquer organismo, que é o processo de reprodução, que vai permitir com que este ser vivo ou os vírus consigam se perpetuar, ou seja, deixar ali, né, outros seres iguais a eles, outras cópias deles, para poder
fazer a sua ação aí, no caso deles, parasitar os seres vivos. Tá bom? Olha lá. Nós vamos começando aqui visualizando. O que é isso, professora? Escherichia coli? O que é isso? Você já esqueceu? A Escherichia coli é uma bactéria, tá? Essa bactéria, ela tem um material genético, o DNA, ok? E aí, um vírus do tipo bacteriófago, que é o que parasita as bactérias, ele vem, acopla as fibrazinhas na parede, porque as bactérias têm uma parede e tem uma membrana. Aí eles acoplam as suas fibras na parede dessa bactéria e aí vão inocular, você vai ver a animação, eles vão inocular, que o material genético está aqui dentro. Aí ele vai para poder introduzir. Olha lá. Então é o bacteriófago e aí ele vai, então tendo o DNA viral, vai estar introduzindo, olha lá, esse rapidinho que você viu aí foi o DNA do bacteriófago entrando, então, nessa célula da bactéria que ele está parasitando. Tá certo? O que vai acontecer agora, prof? Tem aí lítico e lisogênico, nunca ouvi falar sobre isso. Ciclo lítico e ciclo lisogênico são as duas formas que esse bacteriófago vai estar se reproduzindo. Aí vai depender do que, professora? Dos fatores externos, das necessidades deste bacteriófago. Desculpa, desse bacteriófago, tá bom? Então, olha lá no ciclo lisogênico. Você tem a estrutura do DNA, tá aqui, do DNA da bactéria, e aqui a estrutura do DNA viral, certo? O que vai acontecer? Esse material genético vai sofrer duplicação, vai aí aumentar, né? E vai ser incorporado, presta atenção, ele se duplicou, né, se deslocou até o material genético da bactéria. Professor, agora eu estou vendo um pontinho vermelho e um pontinho verde. Porque para representar a combinação genética que aconteceu aí entre o vírus, o DNA viral e o DNA bacteriano. O que essa célula vai fazer agora, professora? Ela vai morrer? Não. Ela nem vai perceber que isso aconteceu e vai continuar fazendo o serviço dela. E aí um dos serviços dela é o quê? A sua reprodução. Então ela vai continuar a se reproduzir. Só que agora ela vai ter uma informação genética a mais, porque ela tem o seu código genético e tem o código genético também do vírus, tá? Então houve essa recombinação aí e o vírus está ali, gente. Está ali trabalhando, porque ele está passando essa informação para as outras células bacterianas. E agora a gente tem o ciclo lítico. No ciclo lítico, o que vai acontecer, professora? Você vai ter uma proliferação desse material genético, essa duplicação desse material genético, que vai começar a sintetizar proteínas que vão começar a formar as estruturas dos capsídeos, tá? Lembra dos capsídeos? E aí, o que vai acontecer? Vão se formar vários fagozinhos dentro dessa célula bacteriana. Vamos aqui acompanhando a movimentação. Olha lá, tá formando, só que aí agora vai aparecer todas as estruturas dos fagos. Olha lá eles, já todos compostos, todos fabricados. E o que vai acontecer de diferente no ciclo lítico do lisogênico? Você vai ter o rompimento aqui, ó. O rompimento, a lise, que nós chamamos de lise celular. Lise, quase não sai. Lise celular. Isso vai acontecer somente no ciclo lítico. No lisogênico, você não tem a morte da bactéria. Você tem a recombinação do material genético viral com material genético bacteriano. Tá certo? E aí, a gente tem uma doença muito, né, que é avassaladora agora, que foi descoberta em 2019, chamada de Covid-19. A gente não tinha como perder a oportunidade de falar sobre ela. Cada sigla, né, do Covid tem uma origem. Então, o CO vem dessa família Coronavid, né, ou corona, né? Essa é um grupo, uma família dentro dessa classificação de vírus que afeta o sistema respiratório. O V, que é o de vírus, o D de dease, que é doença. Então, é a doença causada por vírus da família Corona. E o ano em que foi descoberto, né, foi em dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, que a gente tem
sabe muito das situações ali que aconteceram, da transmissão de alguns, acredita-se que da transmissão, a passagem desse vírus de um animal para os humanos naquela região e se espalhou por toda a região. Aqui para mim agora, essa foi a nossa aulinha, então, sobre os vírus, tá bom? E a gente fica por aqui, eu te aguardo para a nossa próxima aula, tá bom, galera? Tchau!